Senhor, meus irmãos. Aqui é o irmão Adilson. Estou passando por aqui para deixar uma palavra de edificação para você, a mensagem do dia, uma palavra para te ajudar a transformar a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus. Quero trazer hoje um ensinamento sobre a prosperidade, mas fique tranquilo, não quero te vender curso para te ensinar a ser próspero. Eu quero falar sobre a prosperidade da alma, a prosperidade do espírito, a prosperidade verdadeira, que é aquela que nos faz vivermos em paz, em nome de Jesus. Eu quero me utilizar de uma passagem que está no livro de Josué, lá no capítulo 1, quando Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, para adentrar na terra que Deus tinha prometido para aquele povo, para levar eles, para liderar eles. Deus mostra a primeira coisa, o chamado que tinha sobre ele, depois mostra o lugar e fala que onde ele colocasse a planta do seu pé seria do povo, seria deles, e depois Deus incentiva ele. Deus manda ele ser corajoso, Deus manda ele não temer, que Deus estaria com ele, assim como tinha sido com Moisés, seria também com Josué, e Deus ensina uma chave, a chave da prosperidade. Quando o Senhor diz para ele assim: medita no livro da lei dia e noite, e tudo o que fizer será próspero. Medite com calma para fazer da maneira correta tudo o que está no livro da lei, e você fará prosperar o seu caminho. E essa prosperidade que o Senhor estava falando para Josué não era necessariamente a financeira. Também Deus abençoou muito aquele povo, mas não era somente essa. A prosperidade que Deus estava garantindo para Josué, devido, se ele meditasse na palavra dia e noite, era prosperidade contra os inimigos, era uma prosperidade onde ele viveria em paz, viveria tranquilo, onde Deus garantia a entrada deles naquele lugar. Mas a chave para essa prosperidade é a meditação na palavra. É maravilhoso, o Senhor fala que não se aparte da sua boca esse livro da lei, medita nele dia e noite para fazer tudo o que nele está. Lembrando que o povo de Israel, exclusivamente o povo de Israel, recebeu as leis, então a palavra que eles tinham era a lei, os mandamentos, os ensinamentos, os estatutos estabelecidos por Deus. Então era naquela lei, naquele estatuto, que exclusivamente aquele povo que foi chamado para aquela aliança, Deus fala para Josué meditar naquela palavra. Porque ele meditando naquela palavra, os seus caminhos seriam moldados sobre um fundamento, que é a palavra de Deus. E aí não tinha como ele não ser próspero. Seria impossível ele não dar certo. Seria impossível ele não viver e vivenciar o sobrenatural se ele estivesse estabelecido sobre tudo que o Senhor falou. E esse ensinamento ele serve para nós também, meus irmãos, por isso que eu estou compartilhando com você, porque hoje, se nós pegarmos a nossa vida e edificarmos e fundamentarmos sobre a palavra de Deus, é impossível não prosperarmos. É impossível que a nossa vida não venha a dar certo. É impossível que o nosso caráter não venha a ser moldado, que nós não venhamos a ser transformados e venhamos a ser como Jesus Cristo. É impossível que não venhamos a viver em paz. Quando eu forjo a minha vida, edifico a minha vida sobre a palavra do meu Senhor, sobre aquilo que Deus falou sobre minha vida e para a minha vida, é impossível que eu não seja um sucesso. Paulo fala no livro de Coríntios: eu, como um sábio arquiteto, pus o fundamento, outro edifica sobre ele. Mas tome cuidado, aquele que edifica, para que não coloque outro fundamento que não seja Jesus Cristo. E o que Paulo estava querendo dizer? Que o fundamento da nossa vida precisa ser Jesus. Eu preciso ter a minha vida edificada sobre Jesus Cristo. Se eu edificar a minha vida sobre Jesus, tudo que eu for fazer eu serei próspero. Tudo que eu for fazer eu tenho a garantia do sucesso. Mas o que é edificar a vida sobre Jesus? Jesus e a palavra são um. Lá em João, no capítulo 1, a palavra nos revela que o verbo se fez carne, a palavra se encarnou num homem, num corpo humano. Então Jesus e a palavra são um. Paulo estabeleceu Jesus como fundamento, é o mesmo que nós temos que fazer. As palavras do nosso Senhor precisam ser o fundamento da nossa vida. Os meus pés precisam estar arraigados sobre a palavra de Deus, sobre todos os seus ensinamentos, sobre tudo aquilo que Ele deseja para a minha vida. E a vitória é garantida, a prosperidade da minha alma, a prosperidade do meu espírito e também as prosperidades outras, as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida no mundo natural, também estão garantidas quando eu me adapto à palavra de Deus. E a importância da meditação que Deus estava falando para Josué, o que é o meditar?
é eu refletir na palavra, é eu pensar na palavra, é eu ouvir a palavra e deixá-la descer para o meu coração, é eu ocupar os meus pensamentos com a palavra de Deus, é eu ocupar aquilo que está no meu coração, transferir, trocar pela palavra de Deus, porque é essa palavra que vai me moldar a imagem e semelhança do meu Senhor. Então eu preciso estar meditando nela, eu preciso ouvir a palavra, refletir na palavra, crer no que eu estou lendo, crer naquilo que Jesus está falando, meditando todo dia eu pego ela um pouco. Olha o que Deus fala para Josué, dia e noite meditando na palavra. E Deus garante a prosperidade nos caminhos dele. Deus garante a prosperidade sobre toda e qualquer circunstância. Como eu falei, não é só na área financeira. Toda a circunstância da sua vida, quando você traz a palavra, você se molda sobre ela, se edifica sobre ela, medita nela dia e noite, você vai ver o sucesso na sua frente. Cada passo que você der será próspero. Cada caminho que você trilhar, você tem a garantia e a certeza de que Deus está te respaldando, assim como Deus falou para Josué: como eu era com Moisés, serei com você. Assim também Deus é conosco, quando valorizamos a sua palavra, quando recebemos a palavra dele como ela é, pura, maravilhosa, grandiosa. Quando eu recebo essa palavra, eu tomo posse dela e eu me edifico a minha vida sobre ela. O que eu estou mostrando para o mundo espiritual? O que eu estou mostrando para Deus? Que eu valorizo tudo aquilo que Ele está me dando, que eu valorizo tudo aquilo que Ele está falando e eu creio nele. Lembrando de um ponto muito importante, irmãos: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Deus só interage e responde à fé. Então, para mim ter uma vida de fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e crer na palavra de Deus, dar passos sobre a palavra de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor tem para você nesse momento. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou orar e o Senhor vai abrir o seu coração. E a partir desse momento, você vai receber a palavra de Deus como nunca antes. Vai valorizá-la, vai amá-la. Você não vai mais viver sem a palavra de Deus, porque ela é doce. Ela nos confronta sim, mas é necessário, porque nós precisamos do confronto da palavra para que a nossa natureza seja mudada e transformada por ela. Então, a partir desse momento, você crê nessa oração, você crê no que o Senhor está falando com você, você vai começar a olhar para a palavra de Deus de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que me ouve, que me assiste. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o coração dela, Senhor, esteja aberto para a Tua palavra, para que o coração dela, Senhor, seja como uma terra fértil, onde a palavra do Senhor entra e produz muitos frutos, e transforma a natureza, e renova a sua mente, e molda a sua vida, e molda o seu caráter, assim como o seu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o Senhor entre, Senhor, o Senhor intervenha, Pai, nessas vidas, em nome de Jesus, Pai, que todas as escamas, as barreiras, toda a oposição, para que essas pessoas não recebam, Senhor, essa palavra, a Tua palavra, seja quebrado agora, caia por terra em nome de Jesus, e que a partir desse momento, Pai, essas pessoas que ouviram, essas pessoas que creram e essas pessoas que receberam a Tua palavra sejam cada dia mais, Senhor, ouvintes que amem a palavra do Senhor, aqueles que amam a Tua palavra, guardam a Tua palavra e têm o caminho próspero. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina, Espírito Santo, essas pessoas, os meus irmãos, a meditarem na Tua palavra de dia e de noite para que prosperem em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Guardem a palavra de Deus, ela é um tesouro precioso, guardem ela, tomem posse dela, comam ela, se alimentem dela e vivam ela, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.